Em meio aos capítulos da Bíblia, onde nomes como Davi, Salomão e Moisés se destacam com intensidade, existe uma personagem que permaneceu nas sombras da história, quase esquecida. O seu nome é Abisag. Mas quem foi ela? Que papel misterioso desempenhou nas intrigas do reino de Israel? Hoje exploraremos sua vida e seu impacto. Você descobrirá conexões surpreendentes com outros personagens bíblicos e encontrará lições que podem ser aplicadas em sua própria jornada espiritual. Portanto, já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Abisag é uma figura intrigante e muitas vezes esquecida da Bíblia, cuja história é revelada principalmente no Antigo Testamento. Ela foi uma jovem sunamita, originária da cidade de Sunem, localizada na região de Issacar, no norte de Israel. Embora sua origem seja mencionada de forma relativamente breve, sua presença na narrativa bíblica é significativa. Abisag ganhou destaque por seu papel singular na corte do rei Davi. No livro 1 de Reis, capítulos 1 e 2, e também no livro de Samuel, capítulo 16, encontramos informações sobre sua história. Ela é descrita como uma mulher de grande beleza e sabedoria, características que a tornaram notória no palácio real. Para situar Abisag no contexto histórico da Bíblia, é importante entender a época em que ela viveu e os eventos significativos desse período. Abisag viveu durante o reinado do rei Davi, que governou Israel por volta do ano 1010 a.C. até cerca de 970 a.C. O reinado de Davi é uma parte crucial da história bíblica e é marcado por eventos significativos que necessitam de nossa compreensão. Antes de se tornar rei, Davi era um jovem pastor e músico habilidoso que tocava harpa. No entanto, Davi atingiu a fama ao derrotar o gigante filisteu Golias com uma pedra lançada de sua funda, uma espécie de arma primitiva usada para atirar pedras, pedaços de metal ou argila. Esse evento ocorreu quando Davi ainda era muito jovem. A propósito, a história de Davi, sua ascensão e morte são fascinantes. Deixem nos comentários se vocês têm interesse que eu produza um vídeo contando tudo sobre Davi. Continuando a história, após derrotar Golias, Davi se tornou um herói nacional e, eventualmente, o rei de Israel. O jovem rei ficou conhecido por unificar as tribos de Israel, tanto as do norte quanto as do sul, sob seu governo. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital unificada de Israel, tornando-a a cidade de Davi. Sendo assim, tornou-se reconhecido por sua aliança com Deus, que culmina na promessa divina de que a descendência de Davi teria um trono eterno. Ele também é atribuído como autor de muitos salmos na Bíblia, contribuindo significativamente para o livro de Salmos. No final de sua vida, o rei Davi, uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento da Bíblia, enfrentou uma série de desafios que o levaram a necessitar de cuidados especiais. Davi, que havia conquistado muitas vitórias e se estabelecido como um grande líder em Israel, estava agora envelhecido e fisicamente debilitado. Sua idade avançada o deixou frágil e incapaz de se aquecer, mesmo sob muitos cobertores. O contexto de sua fragilidade coincidiu com um conflito de sucessão que estava acontecendo em Israel. Adonias, o quarto filho de Davi e filho de Agite, acreditando que era hora de ele se tornar rei, começou a agir como tal e atraiu seguidores em busca de seu apoio. Isso criou uma situação de instabilidade e tensão na corte de Davi. Diante desse cenário, os servos de Davi decidiram procurar uma jovem virgem que pudesse cuidar do rei idoso. Eles buscavam alguém que pudesse fornecer calor e conforto a Davi durante as noites em que ele sentia mais frio. Foi então que Abisag, a sunamita, foi escolhida para essa tarefa. Abisag era conhecida por sua beleza e sabedoria, e sua presença na corte real era um testemunho de sua reputação. Ela foi trazida ao palácio e designada para cuidar de Davi, atuando como uma espécie de enfermeira pessoal. Ela se deitava ao lado do rei para aquecê-lo
e assegurar que ele estivesse confortável em sua debilidade física. A descrição dela se encontra no primeiro livro de Reis, capítulos 2, versículos de 2 a 4, e diz o seguinte: Por isso seus servos disseram-lhe: Que seja buscada para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja ao seu serviço. Ela se deitará no colo do rei e o aquecerá. Assim, o procuraram em todo o território de Israel uma jovem muito formosa e acharam Abisag, a sunamita. Trouxeram-na ao rei e a colocaram na sua presença. Essa passagem menciona que Abisag era uma jovem muito formosa, ou seja, muito bonita, e que ela foi escolhida para cuidar do rei Davi, principalmente para aquecê-lo em seu leito devido à sua idade avançada. A presença de Abisag na corte de Davi teve implicações significativas na política do reino de Davi. Primeiramente, é importante notar que a escolha de Abisag para cuidar de Davi foi uma decisão, principalmente política. Ela era conhecida por sua beleza e sabedoria, o que a tornava uma figura notável na corte. Porém, Adonias percebeu a oportunidade de usar a presença de Abisag em seu benefício, tornando-se um elemento importante na estratégia para afirmar sua reivindicação ao trono. Ele a trouxe para seu próprio palácio e buscou consolidar seu poder, alegando ser o legítimo sucessor de Davi. Foi nesse contexto que Adonias se autoproclamou rei, realizando uma festa de coroação e angariando o apoio de muitos líderes importantes, incluindo Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sumo sacerdote do reino. No entanto, o fato de Adonias tomar essa iniciativa sem a aprovação ou nomeação de Davi causou preocupações significativas. Enquanto isso, Batseba, a mãe de Salomão e uma figura influente na corte, ficou sabendo das ações de Adonias e percebeu que era hora de agir. Ela procurou o profeta Natã, que estava ao lado de Davi, e relatou a situação. Natã, vendo a necessidade de garantir que o desejo de Davi fosse cumprido, orquestrou um plano para assegurar que Salomão, filho de Batseba, fosse coroado rei. Vale lembrar que o rei Davi tinha feito uma promessa de que Salomão, seu filho com Batseba, seria o seu sucessor no trono de Israel. Essa promessa é registrada no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, e dizia o seguinte: Então o sacerdote Natã foi a Batseba, mãe de Salomão, e disse: Você não ouviu que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem o conhecimento de Davi, nosso senhor? Vou falar com o rei Davi agora mesmo, e farei com que ele confirme a promessa que fez sob juramento, dizendo que Salomão, seu filho, será o rei depois dele. Vou fazer isso imediatamente. Batseba respondeu: Muito bem, farei como você disse. Desta forma, Natã e Batseba apresentaram o caso a Davi, lembrando-o de sua promessa anterior de que Salomão seria o seu sucessor. Diante disso, Davi agiu rapidamente e proclamou Salomão como rei, ungindo-o com óleo sagrado. A notícia da coroação de Salomão se espalhou e os apoiadores de Adonias fugiram com medo de represálias. O conflito não terminou aí. Adonias, preocupado com as consequências de sua tentativa de usurpar o trono, buscou a graça de Salomão. Salomão, inicialmente, prometeu que Adonias não sofreria nenhum dano se ele se comportasse bem. No entanto, quando Adonias tentou casar-se com Abisag, Salomão viu isso como um ato de desafio e traição e determinou que Adonias deveria ser morto. Salomão, com sua sabedoria, estabilidade e firmeza, acabou se consolidando como um dos mais notáveis reis de Israel, dando continuidade ao reinado de seu pai Davi e estabelecendo uma era de prosperidade e influência para o reino. Já Abisag permaneceu no palácio, mas seu relacionamento com o rei mudou. Ela não teve um papel político em seu governo, e a história dela tornou-se secundária. A narrativa bíblica se concentra mais em eventos e personagens-chave relacionados ao reinado de Salomão e à construção do Templo de Jerusalém.
A presença de Abizag nos convida a explorar as entrelinhas das histórias bíblicas e a buscar lições espirituais profundas por trás de personagens aparentemente secundários. Isso nos lembra que a Bíblia é uma rica fonte de sabedoria espiritual e muitas vezes é necessário olhar além da superfície para captar plenamente suas mensagens. Abizag é frequentemente vista como uma figura que representa o cuidado, a compaixão e a ternura. Sua função de cuidar do idoso e frágil rei Davi simboliza a importância do cuidado e da compaixão na vida das pessoas, especialmente para com aqueles que são mais vulneráveis. Isso pode ser visto como um reflexo do amor e da preocupação que Deus tem por seus filhos, cuidando deles em suas fraquezas e necessidades. Ela permaneceu leal a Davi e serviu-o de maneira fiel, apesar das complexidades políticas que cercavam a corte naquele momento. Sua lealdade representa a importância da fidelidade nas relações humanas e, por extensão, na relação entre o ser humano e Deus. Assim como Abizag permaneceu leal a Davi, os fiéis são chamados a permanecer leais a Deus em todas as circunstâncias. Se você chegou até aqui, entendo que deve ter gostado do conteúdo. Por isso, peço que se inscreva no canal e deixem nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus.